Olá, pessoas, boa noite. Se você está vendo esse vídeo, essa live, fica até o final. Eu vou compartilhar alguns conhecimentos sobre crenças que nós herdamos da nossa ancestralidade, sobre trabalho, propósito, sobre feminino. Assiste até o final que vai ter um exercício muito incrível que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou colocar o tema da live aqui. E aí, Ribeiro? Crenças de ancestrais sobre trabalho, propósito e feminino. E aí, Ribeiro, como que você tá? Quanto tempo? Onde você tá trabalhando, Ribeiro? Oi, Vi, tudo bem? Vamos lá, gente. Tudo bom, Vi? Vão entrando, vou esperar mais um minutinho. Vão me contando como que vocês estão. Oi, Bina, como que você está? Gente, adoro receber vocês. Adoro ver as carinhas que estão sempre nas minhas lives. A Sabrina é uma dessas pessoas. Gente, então assim, eu não vou demorar muito, já vou começar falando aqui um pouquinho pra vocês. Acabei de sair de um grupo de constelação com a Tássia, meu Deus, tô cheia de energia aqui. Mas eu resolvi fazer essa live hoje pra falar um pouquinho com vocês sobre essas crenças que nós herdamos da nossa ancestralidade, sobre trabalho, propósito, sobre energia feminina, né? Mas é claro que, gente, nós herdamos crenças da nossa ancestralidade basicamente sobre todos os assuntos que envolvem a nossa vida. Não é só sobre trabalho, sobre energia feminina, sobre energia masculina. O Ribeiro tá aí, né? Nós herdamos crenças basicamente sobre todos os assuntos possíveis, tá? Eu tenho passado por um processo porque no dia 12 de março, no sábado passado, eu fui num evento presencial de consagração do cacau com algumas mulheres. E nesse evento eu inclusive até conduzi uma experiência de cura da criança interior. E foi um evento, uma vivência onde eu trabalhei bastante a minha energia feminina. E, gente, foi tão forte, tão profundo o trabalho que aconteceu ali, né, de cura do meu feminino, que eu menstruei duas semanas antes do previsto. Oi, Brisa, oi, Ivan. Brisa, tava contando aqui pro pessoal sobre o nosso evento, sobre a nossa consagração do cacau, que foi tão forte, mas tão forte, gente, que eu menstruei 2 semanas antes, assim, e eu entrei num processo de limpeza mesmo do meu útero, tá? Assim, E fazia muito tempo que eu não tinha uma menstruação tão desconfortável, tão dolorida, sabe? No sentido de, meu Deus, realmente, assim, acho que eu estava liberando justamente as dores do meu feminino, que estão registradas aqui nesse DNAzinho. E por conta desse processo que eu entrei de liberação das dores do meu feminino, né, da minha ancestralidade feminina, eu comecei a investigar quais eram as outras crenças que eu estava carregando da minha ancestralidade, principalmente também na área do trabalho, né, gente? Principalmente na área da prosperidade, né? Que é justamente a área da minha vida que eu estou dando mais ênfase agora. Tudo que eu compartilho aqui com vocês são processos que eu vivo, né? Eu costumo falar que eu compartilho aqui as minhas sabedorias. E que sabedoria, segundo a minha mestra Alessandra, é o conhecimento mais a experiência. Então, muitas coisas eu vivo, né? Eu sinto na pele. E quando eu transmuto aquilo
quando eu me sinto segura para falar sobre aquilo, eu venho e compartilho com vocês. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. E muito grata por vocês estarem aqui comigo ao vivo. E, gente, vamos lá, assim, né? Pra quem não sabe, eu sou Theta Healer, né? Fiz aí já uns 15 cursos de Theta Healing. Sou terapeuta há quase 2 anos, terapeuta holística. E de acordo com o Theta Healing, com a Vaiana, que é uma mulher, a Vaiana é a canalizadora da técnica do Theta Healing. De acordo com a Vaiana, nós possuímos 4 níveis de crenças no nosso inconsciente, né? Então, assim, o primeiro nível de crença, de acordo com o Theta, são as crenças primárias, que são as crenças que nós desenvolvemos desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe até os dias de hoje, né? São as crenças que nós absorvemos dentro da barriga da nossa mãe enquanto nós estávamos sendo gestadas, né? Até os dias de hoje, assim, conforme a gente foi vivendo na escola, a nossa infância, conforme a gente foi crescendo na nossa adolescência. Essas são as crenças a um nível primário, tá? O segundo nível de crença, de acordo com o Theta Healing, são as crenças genéticas. E essas crenças genéticas são as crenças que nós herdamos dos nossos ancestrais. São as crenças que estão no nosso DNA. Gente, quando nós vamos num clínico geral, por exemplo, sei lá, ou quando a gente vai fazer algum tipo de exame, não tem aquelas perguntas de tipo assim, tem algum histórico na tua família de diabetes, de doença, hipertensão, de doença do coração e etc. Geralmente os médicos eles fazem esse tipo de pergunta justamente para saber se nós temos um histórico familiar daquela doença, né? Então, se a gente pode herdar geneticamente as doenças da nossa família, nós também podemos herdar crenças, né? Então, esse é o nível 2 de crenças de acordo com o Theta Healing, tá? E aí nós temos o nível 3 de crenças de acordo com o Theta Healing, que é o nível de crenças históricas, que fala muito sobre vidas passadas. Não sei se vocês que estão aqui acreditam em vidas passadas, coloquem aqui pra mim nos comentários. Mas o terceiro nível de crença do Theta Healing fala sobre as crenças que nós guardamos a nível de vidas passadas, a nível do inconsciente coletivo, né? Então, cara, tem muitas crenças que carregamos no inconsciente coletivo, né? Até o próprio ritmo de trabalho, pós-revolução industrial. Quantas crenças ali nós não adquirimos, né? Na forma de trabalhar, na forma de estudar, na forma de se desenvolver, né? Esse é o terceiro nível de crenças do Theta Healing. E o quarto nível de crenças é as crenças de alma, que aí é um rolê mais profundo aí, né? Geralmente envolvem crenças bem profundas, que envolvem acontecimentos do inconsciente coletivo a nível universal, assim, sabe? Multidimensional. Então eu quis dar essa introdução para vocês entenderem, né, da onde que vem essa minha sabedoria, esse meu conhecimento sobre as crenças que nós temos, né? Eu costumo falar que, gente, as crenças que mais ressoam na nossa vida, no nosso dia a dia, elas vêm principalmente do nível de crença 1, que é desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, e principalmente da infância, ali da primeira infância, do 0 aos 7 anos, né? E o nível de crença 2 também, que é as crenças que nós herdamos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós e por aí vai. Eu acho que no nosso dia a dia a gente se depara mais com esses desafios, né? Eu costumo falar que o nível de crença 1, ele até tá mais consciente do que inconsciente muitas vezes, né? Porque
muitos comportamentos que nós observamos na nossa infância, né? Comportamentos dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos nossos irmãos, do ambiente onde a gente cresceu e desenvolveu, muitos desses comportamentos eles ficam registrados na nossa mente como crenças, como, poxa, aquilo é o certo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Gente, não sei, a mãe que gritava com o pai, né? O quanto que a gente vendo a mãe gritando com o pai, a gente não registra aquilo como, poxa, o feminino, quando quer se posicionar, ele precisa gritar. Aquilo vira uma crença, e uma crença pode se tornar algo natural no nosso comportamento. Fez sentido isso pra vocês? Vão falando se eu estiver falando rápido demais, gente, porque eu saí da vivência de constelação e tô enérgica aqui. E então esse exemplo que eu trouxe para vocês é justamente um exemplo de uma crença que foi instalada na infância através de uma observação de um comportamento. Muitas das coisas que nós vimos na nossa infância, principalmente na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, que é justamente esse período que o nosso cérebro ele está em desenvolvimento, muito de tudo que a gente assistiu nesse período fica registrado no nosso inconsciente, na nossa mente, como natural, entendeu? Mas, gente, muito além do que a gente viu na nossa infância, muito além do que a gente vivenciou, presenciou na nossa infância, são as crenças que nós carregamos no nosso DNA, no nosso inconsciente, que dizem muito sobre a história da nossa família, que dizem muito sobre o que os nossos ancestrais passaram lá atrás, para nós estarmos aqui hoje. Então, foi muito curioso, assim, gente. Eu tô num processo de reorganizar o meu trabalho, né? De estruturar o meu trabalho como terapeuta holística. E eu comecei a fazer alguns movimentos de, poxa, vamos lá, vamos abrir um CNPJ agora, vamos fazer umas fotos, vamos de repente fazer alguma outra coisa, investir aqui num logo. Eu comecei a fazer alguns movimentos para profissionalizar a minha empresa, né? E aí eu comecei a perceber que eu ficava muito desconfortável com alguns movimentos, assim. Eu falei, cara, por que eu tô desconfortável com esses movimentos? Será que tá faltando autoconfiança? Será que eu tô com uma síndrome da impostora? Será que eu tô me auto-sabotando? E de repente as coisas, sei lá, sabe? Será que eu tenho medo de crescer? Aí eu comecei a me questionar, né? Tipo assim, cara, eu tô investindo na minha empresa, eu tô investindo em mim, eu tô investindo no meu propósito, no que eu quero, mas eu tô sentindo alguns desconfortos aqui, tô sentindo mexer algumas coisas. Oi, Ana! E aí, gente, eu me questionei, sabe? Eu falei, poxa, o que será que tá acontecendo? E aí, nesse processo, gente, de parar e olhar pra mim. Oi, Rô! Nesse processo, gente, de começar a entender essa autossabotagem, de onde que vem essa autossabotagem? Tô investindo em mim e tô me sentindo mal. O que tá acontecendo? Tô ganhando dinheiro, tô fazendo... Ganhando não pode falar ganhando, tem que falar fazendo. Porque quem ganha dinheiro é criança, quem faz dinheiro é adulto. Tô fazendo dinheiro, tô prosperando, claro que num ritmo natural das coisas, né? E aí, por que eu tô me sentindo mal, né? Por que eu tô me sentindo desconfortável? E aí eu comecei a acessar, gente, que muito do meu desconforto em prosperar, em ser autônoma, em empreender, em me tornar empresária, muito desse desconforto estava vindo porque
eu estava e estou fazendo um movimento diferente das minhas ancestrais, das mulheres da minha família. Vocês conseguem ver o quanto isso é sutil? E aí eu falei, gente, calma aí, eu preciso analisar aí qual que é a história das mulheres da minha família. Qual que é a história das pessoas autônomas da minha família? Será que teve alguém que faliu lá atrás e tem alguma dor que de repente eu tô carregando e eu tô com medo agora? E aí, gente, fui analisar e fui investigar a história da minha família, né? E aí eu comecei, num primeiro momento, a analisar a história dos meus pais, né? Gente, os pais de vocês trabalham, né? Eu vou começar a fazer uns questionamentos pra vocês agora, e aí vocês vão respondendo, vão pensando comigo, vão escrevendo no caderninho de vocês. Mas vamos lá, né? O quanto que a gente precisa desconstruir as nossas crenças. Os pais de vocês trabalham? Como que é o modelo de trabalho dos pais de vocês? Gente, a minha mãe, ela nunca trabalhou. A minha mãe, ela nunca trabalhou. Quando eu nasci, ela escolheu dedicar a vida dela para mim. E quem era o provedor da minha casa era justamente o meu pai. E o meu pai, ele trabalhava muito, muito. E o meu pai, ele trabalhava muito viajando. Então, só olhando para tua base, tua estrutura familiar, quais referências vocês têm? Bom, eu já tenho a referência de um feminino que não trabalhou. Um feminino que abriu mão, de repente, da carreira pra cuidar da família, né? Um feminino dependente do masculino. Essa é a história da minha mãe. Essa é a história do meu pai e da minha mãe, né? Opa, deixa eu desligar o WhatsApp aqui, gente. O meu pai, ele trabalhava muito. E ele trabalhava muito fora. Olhando para a história do meu pai, eu tenho um registro de que muitas vezes pra gente trabalhar, a gente precisa se distanciar da família. Eu tenho um registro de que para eu conseguir sustentar a minha família, eu preciso trabalhar muito. Qual que é a história de trabalho da família de vocês? O que vocês presenciaram na infância de vocês? Aí você já começa a entender um pouquinho do que você acredita, do que inconscientemente você acredita sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Vocês conseguem perceber? A minha mãe escolheu a família. Eu não sei, gente, a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 5 anos, tá? Então, assim, os registros que eu tenho da minha mãe são de muito novinha, assim. Eu não sei como teria sido se minha mãe estivesse viva até hoje. Provavelmente, não sei se ela teria trabalhado, se ela estaria se dedicando à família até os dias de hoje, né? Mas quantas mães abrem mão de se profissionalizar para cuidar da família? E quantas mães fazem um movimento contrário? Deixam a família, entre aspas, para justamente
irem em direção às suas carreiras. E o quanto que isso também gera registros, isso também, entre aspas, muitas vezes é até mal visto, né, pela sociedade, enfim. Então, comecem a refletir. O que a criança de vocês observaram dos pais, da relação dos pais com o trabalho? Gente, o quanto que eu lembro assim, né? Meu pai, ele sempre trabalhou viajando muito. E o meu pai, ele sempre trabalhou muitas horas, sempre trabalhou muito de final de semana, porque meu pai trabalhava em mercado, em varejo, né? O quanto que eu vi o meu pai suar para trazer sustento para dentro de casa. O quanto que eu tenho registros de trabalho é difícil, trabalho é suado. Você precisa aceitar o trabalho independente das condições para conseguir sustentar a tua família. Se eu quiser crescer na minha carreira em algum nível, eu vou ter que abdicar da minha família. Olha essa crença. E isso eu tô falando só de pai e mãe. Só de pai e mãe. Tá fazendo sentido pra vocês esses comentários que eu tô trazendo? Assim, vocês estão conseguindo refletir e pensar na referência de vocês? Se questionem. Como que era a tua mãe trabalhando, teu pai trabalhando? Que registros ficaram no teu inconsciente da tua criança lá observando esse pai e essa mãe trabalharem? E, gente, isso que a gente não tá nem falando de propósito, do que eles trabalhavam, né? Gente, o meu pai, ele é um dos homens mais inteligentes que eu conheço, assim. Meu pai é geminiano, super comunicativo, super inteligente. E meu pai, ele não fez faculdade, ele começou um curso de faculdade, mas não se formou. Ai, a Sabrina, a sua é forte. Mas enfim, assim, o meu pai, ele é super inteligente, gente. Ele é incrível, assim. Mas ele não fez faculdade, assim. E o meu pai, ele sempre ficou curtos períodos no emprego, assim. Foram poucas experiências de trabalho do meu pai que ele ficou muitos anos trabalhando para aquela empresa. O meu pai, ele sempre mudou de emprego, assim, enfim, por uma dinâmica até do mercado dele, tá? O mercado de varejo, ele é um mercado rotativo, assim. Então, meu pai começava a trabalhar num lugar, ia embora. Aí a gente mudava de cidade pra ele conseguir um outro emprego. Então, eu tenho um registro, assim, de que trabalho é uma coisa instável. De que ter dinheiro é uma coisa instável. E isso só pela minha infância. Quais são os registros que vocês têm? Trabalho é fácil? Trabalho é recompensador? Trabalho é só para sobrevivência? O trabalho te afasta ou te aproxima dos teus sonhos? Você pode expressar os seus limites dentro do teu trabalho? Quais são os registros que vocês têm? E, gente, o sonho do meu pai sempre foi trabalhar em empresas grandes. Mari! O sonho do meu pai sempre foi trabalhar em empresas grandes, em multinacionais. E esse sonho do meu pai, eu comprei por um tempo.
Na verdade, esse sonho ele não era tanto do meu pai, assim, na verdade. Ele era do meu pai, mas eu também tinha uma referência ali do meu padrinho, que trabalhava em empresas grandes. Então eu via aquelas pessoas trabalhando em empresas grandes, em multinacionais. E eu queria muito construir uma carreira, né, em empresas grandes, em multinacionais. E eu consegui fazer isso. Não numa multinacional, mas quando eu comecei a minha carreira, lá como agente de viagens, lá no início, nossa, eu mirei numa agência de eventos que eu queria e consegui entrar na agência de eventos que eu queria, né? E eu fiquei nessa agência de eventos 5 anos. Se não tivesse me dado a louca, que isso é um assunto para outra live, teria ficado até mais. Mas eu comprei muito essa ideia do meu pai, da minha família, de que o seguro na vida e o que te faria prosperar era justamente você fazer carreira em uma empresa. Meu padrinho ficou 30 anos numa empresa. O meu pai, ele tinha essa instabilidade, né? Mas meu padrinho ficou 30 anos numa empresa. Meu pai, ele tinha essa instabilidade, mas ele sempre me falava: filha, vai, fica, faz carreira que vai dar certo, né? Então, gente, assim, o que teu pai te falava sobre trabalho? O que a tua mãe te falava sobre trabalho? Filha, faz tal faculdade porque dá dinheiro. Ou filha, faz o que você quer. Banca o que você quer. Quantas vezes a gente não faz até uma faculdade, estuda determinada coisa, vai para determinada carreira porque aquilo na verdade é um sonho dos nossos pais. O pai que era advogado, então a gente vai lá e se torna o filho advogado. A mãe que era médica, a gente vai lá e estuda, faz medicina para também se tornar médica. O que você está vivendo hoje, no teu trabalho, na tua profissão, isso é um desejo que foi do teu coração? Ou esse desejo em algum nível foi plantado pelo teu pai e pela tua mãe? Esse é um questionamento muito importante, né? Quantas vezes a gente não vê os nossos pais, funcionários públicos, e aí a gente compra a crença de que uma vida segura é o funcionalismo público. É muito importante, gente, essa conversa, esse papo que nós estamos tendo aqui. Podem ir comentando, podem ir fazendo comentários. Porque quantas vezes a gente abraça uma carreira, se dedica a um propósito, porque a gente comprou a crença de alguém, porque a gente quer orgulhar o nosso pai, a nossa mãe, porque a gente não quer decepcionar o nosso pai e a nossa mãe. Isso é muito forte, né? E, gente, quantos ancestrais nossos tiveram a oportunidade de fazer faculdade? Quantos ancestrais nossos tiveram a oportunidade de correrem atrás dos seus sonhos? E viverem do seu propósito? Faz sentido que os nossos ancestrais viveram em um outro contexto histórico, em um outro contexto de vida, em um outro contexto social? E que viver do propósito naquela época
Não fazia parte do jogo. Rô, completamente. A gente faz muita coisa para pertencer e para ser grato. Ana do céu. A Ana escreveu, ou até mesmo por justamente eles não terem feito tal coisa, projetam isso pra gente realizar? Gente, o sonho do meu pai era ter feito faculdade pública. Eu fiz. Tudo bem que eu gostei. Foi bom pra mim. Mas quando os nossos pais projetam algo pra nós, cabe a nós termos a coragem de decepcionar esses pais e falar: não, pai, não, mãe, não dou conta. Eu vou fazer o que eu sinto, vou fazer o que o meu coração pede. Mas é muito desafiador, né, gente? Até a gente chegar nesse ponto de falar não pro pai, dar limite pro pai, dar limite pra mãe. Então, meus amores, como que é a história do teu pai, da tua mãe, dos teus avós em relação a dinheiro, em relação a propósito, em relação a trabalho? Foi difícil para eles? Foi suado para eles? Ou foi leve? Ou foi possível? Os teus avós, as tuas avós, eles trabalhavam aonde? Em empresa? Ou eles eram autônomos? Uau, Rô! A Roberta colocou, no meu caso, que sou adotiva, tinha uma necessidade enorme de me mostrar a eles que dei certo na vida, para os padrões deles. E Rô, quanto que às vezes quando a gente quer mostrar para alguém que a gente deu certo, e isso acontece muito, gente, de uma forma inconsciente, né, também. O quanto que às vezes a gente ignora a nossa essência, ignora o chamado do nosso coração. Caiu pra vocês, gente? Estão me ouvindo? Vão dando um sim aqui. Vão dando um sim aqui. E, gente, é muito importante, assim, é muito importante a gente se conectar com a história dos nossos ancestrais, pra gente entender se a gente, em algum nível, tá repetindo algum padrão ou se a gente comprou alguma crença desses ancestrais. Vocês já pararam pra pensar na história de trabalho dos seus familiares? Muitas vezes
a gente tem medo de fazer diferente. Muitas vezes a gente tem medo de seguir o nosso próprio caminho, de seguir o desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma. Porque a gente tem medo de não pertencer, de não ser aprovado por esse pai, por essa mãe, por essa família. E, gente, a maior verdade do mundo é que o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família só querem ver a gente prosperar e a gente feliz. Se a gente estiver rico, feliz, com saúde, não importa o que a gente está fazendo, não importa. Mas quero muito falar pra vocês, assim, que essas perguntas, esses questionamentos que eu tô fazendo aqui já estão fazendo cair algumas fichas aí pra vocês. Vão me contando. E, gente, talvez não foi possível pro nosso pai e pra nossa mãe viverem do propósito deles. Talvez eles não tiveram essa oportunidade. Eles tiveram que fazer o que precisava ser feito naquele momento para conseguir sustentar a nossa família, né? Mas aí eu pergunto, e você? Você tem consciência hoje do que você quer fazer, do teu propósito? Ou será que você simplesmente se conformou na vida porque você viu os teus pais conformados lá atrás? Então você simplesmente também aceitou que essa é a realidade, comprou essa crença de que viver de propósito é uma ilusão e tá aqui também no automático. Já vou te falar, Rô, já vou responder a sua pergunta. Então, gente, assim, hoje eu tô aqui fazendo essa live justamente para trazer esses questionamentos para vocês, assim, para vocês refletirem e conhecerem, em primeiro lugar, a história de vocês. Entende? Essa é a premissa principal. Conheçam a história de vocês. Rô, eu acho que o primeiro passo pra gente conseguir transmutar essas crenças é justamente a gente identificar quais são essas crenças, né? E pra gente identificar quais são essas crenças, a gente precisa conhecer a nossa história. A gente precisa sentar mesmo, gente. Pega uma folha sulfite, inclusive esse... Eu vou passar um exercício pra vocês no final dessa live, de realmente sentar, pegar o papel e caneta e colocar, assim, a galera toda, assim, com o que trabalhava. Fulano viveu de propósito, fulano casou, fulano, o que fulano fez. Foi fácil, foi difícil pra fulano. Acho que o primeiro passo, sem dúvida, é você sentar e conhecer a tua história e abraçar a tua história. E, gente, para todas as autônomas que estão aqui, tinha autônomos na família de vocês? Tinham empresários na família de vocês? Eles faliram? Ou eles tiveram sucesso? Gente, meu pai, ele abriu uma empresa que faliu. Eu tenho um registro de ser autônomo é perigoso. Ser autônomo é colocar em risco a tua vida financeira.
Porque isso aconteceu na minha vida, aconteceu com meu pai. E eu assisti e eu presenciei. Rô, eu vou responder a sua pergunta mais profundamente no final, tá? De como a gente pode transmutar essas crenças. E, gente, e aí, entrando bem nessa questão do feminino, assim, do empreendedorismo feminino, do feminino se posicionando no mundo. Qual é a história das mulheres da tua família? Elas tiveram carreiras de sucesso? Foi difícil para elas crescerem? Existe alguma mulher referência na tua família que foi empreender e deu certo? É muito importante a gente entender quais são as histórias de sucesso e fracasso da nossa família, para a gente conseguir identificar se a gente está repetindo algum padrão ou se a gente comprou alguma crença ali. E, gente, analisem bem. Como que era o trabalho dessa pessoa? Era um trabalho difícil, suado, aonde ela, sei lá, era desrespeitada? Uma coisa é o trabalho. E o propósito? Ela estava vivendo o propósito dela? Era algo que ela queria ou ela simplesmente deixou o sonho dela na gaveta porque tinha que ganhar dinheiro? Qual que era a relação dessa pessoa com o dinheiro? Ela ganhava muito, ganhava pouco? Era suado? Era só para sobrevivência? Uma coisa é trabalho, outra coisa é propósito, outra coisa é dinheiro. Vocês podem analisar essas 3 coisas. Só olhando para o pai, para a mãe, para os avós e para os bisavós de vocês. E entender. Poxa, minha mãe trabalhava com o propósito dela, ela amava o que ela fazia, mas ela não ganhava dinheiro, era só para sobrevivência. Então, vocês entendem que aí tem uma crença. Trabalhar com propósito é só para sobrevivência. Talvez eu precise fazer algo que eu não quero e não gosto para prosperar e para ganhar mais, fazer mais dinheiro. Vocês conseguem entender como que as crenças elas vão se solidificando no nosso inconsciente, assim? E é por isso que a história de cada um é muito particular. É muito particular. Rô, essa crença de trabalhar para sobrevivência é algo que eu tenho transmutado faz um tempo, assim. Porque, gente, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero transbordar, eu quero ajudar pessoas. Ô, Brisa, reflita sobre isso, assim, você comprou a ousadia, que incrível, mas em que aspecto é desafiador? De repente cobrar pelo teu trabalho? Eu acho que uma das crenças mais profundas que nós compramos da nossa ancestralidade, sem dúvida, é essa da sobrevivência, gente. De que o trabalho é difícil, de que o trabalho é suado, de que viver de propósito é uma ilusão, porque não foi possível para os nossos ancestrais. Dentro do empreendedorismo feminino, das mulheres, o quanto que a gente já sabe que a gente já vai pro trabalho com aquela sensação de luta. Porque a gente precisa lutar pelo nosso lugar, batalhar pelo nosso lugar. E olha quantas coisas a gente tá aqui para desconstruir. Vou ler o comentário da Rô. Minha mãe costureira uma vida inteira.
uma profissional incrível, mas era como se o trabalho dela fosse só um quebra-galho. Uma renda não tão valiosa quanto a do pai, que vinha da fábrica CLT. E Rô, o quanto que talvez a tua mãe ainda dependia um pouco do teu pai, né? Então, gente, eu acho que o primeiro passo pra gente começar a transmutar essas crenças é justamente a gente identificar essas crenças, identificar a história da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, bisavós, tataravós. O máximo que você puder ir longe. Tenta entender com o que aquelas pessoas trabalhavam, qual que era o modelo de trabalho. Se aquelas pessoas trabalhavam com propósito ou não. Se essas pessoas, se essas famílias passaram dificuldade financeira. Esse, sem dúvida, é o primeiro passo, né? Depois que você identificar a história da tua família, é muito importante você olhar para esse lastro e tentar entender. Será que eu tô repetindo algum padrão? Será que esse medo que eu tenho de empreender, ele é meu? Ou será que esse medo aqui é da minha avó que empreendeu e faliu? Será que esse medo aqui de sair do CLT, ele é meu? Ou será que em algum nível simplesmente eu me sinto presa ao CLT porque toda a minha família sempre trabalhou num regime CLT? Ou eu tô vivendo uma vida sob a perspectiva da sobrevivência? Será que é porque foi tão difícil para os meus pais que eu comprei essa crença e esses registros estão nas minhas células e eu tô criando dificuldade aqui também para pertencer? Para mim existem duas formas de você transmutar essas crenças. A primeira forma é através da constelação familiar, né? Eu acho que a constelação familiar, inclusive, ela te mostra exatamente para quem que você tá olhando lá atrás, né? Que padrão de quem que você está repetindo. Então, quando você tiver uma oportunidade de constelar, constele, né? A constelação, na verdade, ela também é uma forma de você identificar, né, o padrão que você está repetindo, né? Eu acho que a constelação ela é uma boa forma de te mostrar a realidade e te ajudar a começar a transmutar essas crenças, né? Existe uma outra ferramenta também, que é uma ferramenta que eu trabalho, que é justamente o Theta Healing, que ele também te ajuda a identificar e a transmutar essas crenças inconscientes, essas crenças que nós herdamos dos ancestrais, né? A constelação familiar e o Theta Healing são ferramentas fantásticas para ajudar na identificação e na transmutação dessas crenças. Mas, gente, a cereja do bolo pra gente mudar essas crenças é a gente mudar a nossa postura no dia a dia, a gente honrar a nossa alma, a nossa essência no dia a dia. Muitas vezes, mudar a postura no dia a dia e honrar
a nossa alma, o desejo da nossa alma e a nossa essência é bancar a culpa de fazer diferente. É bancar a culpa de decepcionar as pessoas que você ama. É falar não. É viver na presença. Então eu acredito que a identificação dessas crenças é o mais importante, porque é o primeiro passo. A constelação, o Theta Healing, o processo de terapia te ajuda a identificar essas crenças, te ajuda a transmutar essas crenças na mente, no campo energético. Mas você só consegue mudar efetivamente isso quando você traz para ação, quando você banca um novo comportamento, uma nova vida, uma nova possibilidade no seu dia a dia. E sim, bancar o que a nossa alma quer traz culpa. Muitas vezes você sente que você está decepcionando as pessoas que você ama. Muitas vezes você precisa falar não pro outro para falar sim para você. Bancar a culpa de fazer diferente é muito desafiador. E, gente, eu acredito em processos, né? Eu acho que dizer um sim pra terapia, né? Dizer um sim pra você olhar para essas dores é um processo, né? É um processo e muitas vezes para você sustentar e bancar essa culpa, você precisa de ajuda, você precisa de um suporte, você precisa de alguém para estar ali com você, sabe? E as pessoas romantizam. As pessoas romantizam. E muitas vezes, quando você tem uma consciência, a própria consciência já te liberta daquilo, né? Mas quando envolve pai e mãe, quando envolve criança, meu Deus, a gente precisa ressignificar muitas dores, né? Pra ir pra vida, pra fazer diferente, pra bancar a culpa. E eu senti de compartilhar isso com vocês, porque exatamente é o processo que eu tô vivendo nesse momento, né? Eu já me trabalhei muito. Eu sou uma terapeuta que faz terapia, né? Eu faço terapia há 3 anos. Já constelei algumas vezes, né? Mas eu tô sempre olhando pra mim, sempre investigando o meu inconsciente, né? E nesses movimentos novos da minha empresa, eu me peguei presa às dores do meu pai, que abriu um CNPJ e faliu, que abriu uma empresa e se endividou. Eu me peguei presa a uma culpa de ter poder de escolha hoje. Gente, a Tássia, vocês precisam ir para as rodas de cura da Tássia, para os grupos de constelação. Eu vou colocar nos meus stories, vou divulgar. A última roda de cura foi sobre ancestralidade. E teve um momento que a Tássia estava fazendo uma vivência de cura. E, gente, a Tássia falou assim, olha para os teus ancestrais e fala, eu tenho escolha agora. Meu Deus, gente, que culpa eu senti ali.
por ter escolha. Mas foi tão forte, foi tão libertador eu olhar para as minhas ancestrais e falar assim, olha, eu tenho escolha agora. E eu vou honrar tudo que vocês passaram para me darem esse poder de escolha. Rô, sabe uma perspectiva muito bonita de enxergar tudo isso? E essa é a visão da constelação familiar, tá, gente? Eu não sou consteladora ainda, mas eu vou trazer essa consciência para vocês. Tudo que os nossos ancestrais passaram lá atrás foi justamente para eles liberarem o campo para nós. Então, se a gente fica presa repetindo os padrões deles, a gente não tá recebendo o presente que eles nos deram. Conseguem entender isso? Isso é muito profundo. Vocês conseguem entender isso? Se eu fico olhando para trás, repetindo os padrões dos meus ancestrais, da minha mãe, da minha avó, do meu pai, eu não tomei ainda o presente que eles me deram, que foi a vida. E foi justamente, eles passaram por tantas coisas para que eu pudesse fazer diferente, para que eu pudesse ter escolha. E a gente tá aqui para continuar o legado da nossa família. Não para repetir e fazer a mesma coisa. Entende? Como que a gente vai continuar o legado da nossa família se a gente não estiver olhando para frente? Isso é desonrar eles, Rô. Então, eu acessei isso na semana passada na roda de cura, assim, de olhar para as minhas ancestrais mulheres, principalmente, e falar assim, eu tenho escolha agora. Graças a vocês. Graças a vocês eu tenho escolha. Então eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar essa força e vou olhar para minha vida. E vou empreender. E vou me tornar uma empresária. E vou prosperar. Mas isso só é possível para mim porque aqueles ancestrais passaram por muita coisa. Essa consciência que eu tô trazendo pra vocês, ela vem. E ela precisa integrar no coração. Mas pra gente chegar nessa consciência integrada no coração, a gente precisa passar pelo processo. Então, gente, se vocês estão infelizes, ou desconfortáveis, ou com medo, ou travados no propósito de vida de vocês, no campo do trabalho, no campo do dinheiro, façam essa reflexão e essa tarefa de casa que eu vou deixar para vocês. O primeiro passo é a gente tomar consciência. O primeiro passo, na verdade, era até você estar aqui nessa live. E você está. Então, olha, parabéns. Que lindo, Rô. Lindo, Ana. Gente, a lição de casa vai ser a seguinte. Vocês vão pegar um papel, uma folha sulfite, vão colocar assim, ó, o nominho de vocês. Roberta, Ana, Sabrina. Aí vocês vão colocar mãe, pai. Aí vocês vão colocar avós maternos, avós paternos. Vamos até
bisavô. Bisavô, até onde vocês conseguirem. Rô, como você tem adoção no teu campo, Rô, eu vou te convidar para a roda de cura. E você precisa muito ir para os grupos de constelação da Tássia, Rô. A Tássia, Rô, é adotada. Ela é uma consteladora adotada. Rô, eu estou exatamente no mesmo processo de cura do meu feminino. Por isso estou aqui. Assista aqui, se maravilhosa. Gente, então assim, vamos lá. Prestem atenção na lição de casa de vocês. Vocês vão pegar uma folha em branco e aí vocês vão colocar a árvore genealógica de vocês, o máximo que vocês conseguirem, tá bom? E aí coloca com o que aquela pessoa trabalhava. Qual era o modelo e a relação daquela pessoa com o trabalho, com o propósito, com o dinheiro, né? Façam essa árvore genealógica bem bonitinha de vocês. E aí, depois que vocês conseguirem completar com o máximo de informações que vocês conseguem, se perguntem: será que eu tô carregando a crença de alguém aqui? Ô Sabrina, vai atrás, pergunta. Gente, eu descobri umas coisas da minha família que eu achei que eu não queria descobrir, tá? Mas, tipo assim, tudo perguntando. Então, esse é o exercício de casa pra vocês. Porque eu acho que o primeiro movimento que a gente precisa fazer é olhar pra nossa história, é descobrir essa história. Você entende? Tomar consciência daquilo. E aí depois a gente se coloca pra perceber, estou repetindo algum padrão ou não? E aí, gente, eu super recomendo que vocês façam terapia, né? Dentro da medida do possível, façam terapia. Se quiserem marcar atendimento de Theta Healing comigo, eu tô super disponível. Vão pra roda de cura na quarta-feira. Gente, roda de cura quarta-feira é de graça, tá bom? A cura que eu trouxe aqui pra vocês, que eu compartilhei com vocês, eu acessei na roda de cura de quarta-feira. A Tássia tá fazendo grupos de constelação às segundas. Tem um custo, tem um valor de troca nesses grupos de constelação. E, gente, guardem essa informação desse exercício que vocês estão fazendo. Gratidão, Si! Guardem a informação desses exercícios, as informações desse exercício que vocês vão fazer. Tirem foto e me mandem no direct, que eu vou ajudar vocês a perceberem algumas coisas aí. E se todo mundo fizer a lição de casa, se pelo menos 10 pessoas fizerem a lição de casa e me mandarem no direct, eu vou fazer um ritual de liberação na semana da lua minguante, beleza? Pra gente liberar isso energeticamente. Mas, mesmo assim, fica o convite, né, gente? Vamos fazer terapia, vamos pras rodas de cura, vamos pros grupos de constelação, né? Vamos dizer um sim pra investir no nosso processo de autodesenvolvimento, né, gente? Vamos dizer esse sim para investir em nós. Toda vez que a gente investe na nossa saúde mental, física, emocional, é como se a gente estivesse deixando nossas células felizes, é como se a gente estivesse nutrindo nosso amor próprio.
E, gente, o mais importante, sabe? Para a gente transmutar alguma coisa, a gente precisa ter a consciência. Então essa live, ela veio para ser um canal, né? Para ser um convite para vocês começarem a pensar na história da família de vocês e tomarem consciência disso. Depois da consciência, a gente se trabalha, né? A gente faz terapia ou a gente mergulha no nosso processo de autoconhecimento, né? A gente faz constelação, faz Theta Healing. Olha para nós, né? E aí depois, quando a gente estiver fortalecido, a gente assume essa postura interna, muda o nosso comportamento, muda as nossas ações, muda as nossas atitudes e assume a culpa de fazer diferente. E assume que a gente não vai agradar mais as pessoas, que a gente vai decepcionar o nosso pai e a nossa mãe, eventualmente. Por amor a eles. Vocês conseguem entender o processinho? E com certeza, vamos juntas! Meus amores, vocês têm alguma dúvida? Me contem. Eu tô muito feliz com todas vocês aqui, viu? Meu Deus, Rô, eu vou te chamar no privado. Na verdade, gente, eu vou fazer o seguinte. Vocês entenderam a lição de casa? Eu vou fazer um stories explicando melhor essa lição de casa. E aí vocês podem me mandar a lição de casa feita por direct. E aí eu vou ajudar vocês a entenderem um pouquinho dessas crenças, tá bom? Por direct mesmo. E aí a gente marca o nosso ritual de liberação dessas crenças e desses padrões para lua minguante. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, meus amores? Meu Deus! Gratidão, Rô. Gratidão, Bina. Gratidão, Brisa. Gratidão, Ana. Muito bom ver você aqui, Ana. Gente, que energia boa. Que energia maravilhosa. Obrigada, Vi. Obrigada, Mari. Obrigada, Si. E, gente, essa semana vai rolar mais 2 lives aqui, tá? Mais 2 lives. Eu vou fazer uma live sobre a história da minha menina. Era uma vez uma menina. A história da minha criança interior. E vou fazer uma live essa semana para falar sobre a expressão da minha criança interior. Como que eu estou curando a expressão da minha essência. Então fiquem ligados aí. Obrigada, Van. Obrigada, Si. Nossa, Si, a gente precisa muito fazer uma live junta sobre ciclos, né? Gente, vou convidar a Sinira pra fazer umas lives comigo. Quero fazer live com todo mundo, inclusive com a Brisa. Ô, Brisa, a gente podia fazer uma aula de yoga no Instagram, né? Vamos lá. Acho que faz muito parte da construção desse novo feminino aqui a gente apoiar outras mulheres. A Sinira me falou isso na semana retrasada, quando a gente se viu. O quanto que a gente tem que contratar serviços de outras mulheres, incentivar o empreendedorismo feminino. Porque é isso, né, gente? Sororidade. Vamos crescer juntas. Porque juntas somos mais fortes, né? Então tá bom, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Honro a vida de vocês. E nos vemos nas próximas lives, que eu vou deixar os horários amanhã. Tá bom? Beijo, beijo.